No ano de 1984, Elisabeth Fritzl desapareceu de dentro de casa. A polícia fez uma varredura nos arredores da casa, mas o local onde ela estava era tão improvável que ninguém pensou em procurar por ela. A vida parecia normal no entorno desse edifício, situado em Arnstetten, na Áustria. Crianças brincavam na piscina do prédio, moradores iam e vinham. O que ninguém poderia imaginar é que a 6 metros abaixo do solo, uma prisioneira gritava por socorro, sem ninguém ouvir. Elisabeth Fritzl nasceu no dia 8 de abril de 1966. Filha de Rosemary e Joseph Fritzl, a Elisabeth tinha 7 irmãos e moravam todos juntos em um sobrado, na pequena cidade de Arnstetten, na Áustria. Os amigos e familiares da Elisabeth diziam que ela era uma pessoa muito doce, porém muito quieta, que vivia pelos cantos, quase não falava com ninguém. O que ninguém sabia é que Elisabeth era abusada fisicamente e sexualmente pelo próprio pai dentro de casa desde os 11 anos de idade. Quando tinha 16 anos de idade, Elisabeth fugiu de casa com a ajuda de uma amiga, provavelmente para tentar fugir dos abusos que sofria. Mas foi capturada pela polícia, que a levou de volta para os pais. Joseph, o pai, se aproveitaria do episódio rebelde para inventar um sumiço da filha 2 anos depois. No dia 28 de agosto de 1984, Elisabeth, então com 18 anos, é chamada pelo pai para ajudá-la a consertar uma porta no porão da casa onde viviam. Após ser atraída para o local que só ele conhecia, ele forçou a jovem a entrar e a deixou inconsciente com uma toalha encharcada de éter. Depois, ele a acorrentou e voltou para o andar de cima como se nada tivesse acontecido. Ao perceber o desaparecimento da filha, a mãe, Rosemary, aciona a polícia, que vai até o local. A mãe demonstra preocupação e desespero, mas Joseph, no entanto, não demonstra nenhuma preocupação e diz à polícia que provavelmente era uma nova fuga de adolescente, que ela havia falado a ele que tinha planos de entrar para uma seita religiosa. A princípio, a família não acreditou nessa história de seita e, juntamente com a polícia, foram realizadas buscas intensas pela jovem durante vários dias, mas nenhuma pista foi encontrada. Até que, passado 30 dias do desaparecimento, aparece uma carta na porta da casa da família. A mãe, ao abrir a carta, identifica a letra da filha. Na carta, Elisabeth diz que está bem, que ela quis fugir por vontade própria e começar uma vida nova, que tinha entrado para um culto e não queria que ninguém fosse atrás dela. O que ninguém poderia imaginar é que Elisabeth escreveu a carta obrigada pelo pai, ali no cativeiro, embaixo dos pés de todo mundo, no porão da casa onde viviam. A carta convenceu a todos, inclusive a polícia, que parou de procurar por Elisabeth. O cativeiro onde Elisabeth ficou presa era um porão subterrâneo a 6 metros abaixo do chão, um local que somente Joseph conhecia. Ao descer as escadas, a casa tinha um porão normal, onde Joseph usava como oficina para trabalhar em máquinas que ele vendia. Mas o que ninguém sabia é que dentro desse porão tinha uma passagem secreta, que era uma porta de aço escondida atrás de uma estante, e que dava acesso a um segundo porão. O local já existia quando a família comprou a casa, e após uma reforma, Joseph preservou esse porão. Além da porta de aço, localizada atrás da estante, que só podia ser aberta com uma senha eletrônica, Joseph construiu ainda mais 5 portas para se chegar até o cativeiro. O cativeiro onde Elisabeth permaneceu presa tinha cerca de 20 metros quadrados. Tinha uma pequena cozinha, um banheiro e um espaço para dormir. Nenhuma janela, nenhum sistema de ventilação, paredes com umidade e a presença de ratos, que Elisabeth caçava com as próprias mãos. As paredes eram forradas com isolamento acústico para que ninguém pudesse ouvi-la gritar por socorro. Por 2 décadas e meia, Elisabeth não viu mais a cor do dia. Nos primeiros 9 meses, ela foi mantida algemada. Depois ficou presa com correias que lhe limitavam os movimentos. À medida que as forças da garota iam sendo minadas, seu pai lhe concedia pequenas regalias. No primeiro ano de cativeiro, ele apenas a manteve presa, mas a partir do 2º ano, ele passou a estuprar rotineiramente. Todas as manhãs ele a visitava no porão e ocasionalmente passava a noite por lá, justificando a esposa que estava trabalhando nas máquinas que vendia. Ele dizia que o porão era o seu local de trabalho e não deixava ninguém entrar, nem a esposa, nem os filhos. Depois de se certificar de estar sozinho, ele a adentrava pela passagem secreta. E essa rotina sórdida permaneceu pelos inacreditáveis 24 anos da vida de Elisabeth Fritzl. Elisabeth passou a engravidar em consequência dos abusos e teve 7 filhos naquele calabouço sórdido. Na primeira gravidez de Elisabeth, ela perdeu o bebê. A criança nasceu com um problema respiratório e acabou morrendo 3 dias depois, porque o Joseph não quis levar para o hospital. Ele então colocou o da criança em um fogão de lenha. Ao longo dos anos, ela deu à luz a mais 6 bebês. Sozinha naquele porão imundo, ela fez seus próprios partos. Joseph providenciou à filha desinfetante, uma tesoura velha e um livro de 1960 sobre partos. Como o espaço foi ficando apertado, ele colocou ela para cavar lá embaixo para improvisar mais cômodos, até chegar a quase 40 metros quadrados.
O local passou a ter um chuveiro, 2 dormitórios e uma sala de estar com uma pequena TV. Com 4 anos de cativeiro, Elizabeth deu à luz ao segundo filho, uma menina, que ela chamou de Kerstin. 2 anos depois, outro bebê nasceu, um menino chamado Stefan. As 2 crianças permaneceram no porão e Elizabeth tentou educá-los da forma como era possível. Aos filhos, ela dizia que o paraíso estava lá fora e que um dia todos iriam conhecer. Elizabeth engravidou novamente com o passar dos anos e passou a ter 6 filhos com ela no cativeiro. O local ficou muito apertado e Joseph decidiu tirar 3 crianças de lá. Alexander, Lisa e Mônica foram eleitos pelo algoz para viver no andar de cima sob os cuidados dele e da avó. Joseph simulou o abandono dos bebês na porta da casa, com uma carta escrita por Elizabeth onde ela pedia que cuidassem deles, alegando que a seita que ela fazia parte não tolerava crianças. Os outros 3 filhos, Kerstin, Stefan e Félix, foram mantidos no porão com a mãe. O velho Joseph tinha o hábito de desligar as luzes do porão quando queria impor terror na filha e nas crianças. Ele os ameaçava o tempo todo. Por 2 vezes, ele deixou Elizabeth trancada no porão e foi tirar férias de 4 semanas na Tailândia. É assustador pensar que esse monstro poderia ter morrido e deixado essas vítimas presas para sempre naquele porão imundo, pois só ele tinha as senhas das passagens. A família nunca desistiu de procurar por Elizabeth, e quando estavam muito obcecados, Joseph ia lá e fazia ela escrever uma nova carta dizendo que estava tudo bem. A Elizabeth tinha 18 anos quando foi presa, e sua filha mais velha já estava com 19 anos, então conseguimos ter uma ideia de quanto tempo ela passou lá. É bizarro imaginar que ela criou uma filha até a idade adulta e que eles continuavam lá por todo esse tempo. Os anos passados, em condições tão horríveis, afetaram gravemente a saúde das vítimas, e isso provocou indiretamente a libertação delas. No dia 26 de abril de 2008, a tragédia foi descoberta. Kerstin, a filha mais velha, ficou muito doente e foi piorando a cada dia até desmaiar no porão. Desesperada com a situação da filha, Elizabeth passou a implorar para que Joseph a levasse para o hospital. De muita má vontade, ele a colocou no carro à noite sem ser visto e a largou na porta do hospital. Então, a equipe médica começa a atender a menina, que passou a piorar muito, apresentando sinais graves de desnutrição, pele muito pálida, sinais vitais comprometidos. A pele era totalmente enrugada, sem vigor algum. As gengivas sem dentes, os olhos não suportavam luz. Como ela estava sem documentos, o hospital decide chamar a polícia. Com o passar das horas, a menina entra em coma e a notícia se espalha pelos jornais e TV. Como eles tinham uma TV no cativeiro, Elizabeth estava acompanhando tudo e começou a implorar para que ele a deixasse ir até o hospital. Ela precisava conversar com os médicos e fornecer as informações que eles estavam pedindo, e ela jurou que não ia contar nada, que não iria denunciá-lo. Então, ele acabou concordando e a levou até o hospital e a deixou lá. Ao chegar no hospital e se identificar como mãe, Elizabeth foi levada a uma sala separada só com policiais. E ao perceber a cor pálida de sua pele e o péssimo estado dos dentes, a polícia passou a interrogá-la. Nesse momento, ela decide contar tudo. Ela concordou em explicar tudo para a polícia se eles prometessem que ela nunca mais teria que ver o pai dela. Naquela noite, levada sob custódia, Elizabeth contou toda a sua história à polícia. Explicou que seu pai a manteve cativa por anos, falou sobre os filhos vivos e mortos e sobre as torturas psicológicas e físicas que sofreu, deixando a polícia completamente chocada com a história. Então, no dia 26 de abril de 2008, com 42 anos, Elizabeth foi libertada juntamente com seus filhos, o mais novo com 5 anos. Eles então puderam finalmente ver a luz do sol. Joseph foi preso imediatamente e Rosemary Fritz fugiu de casa por razões ainda não compreendidas. O caso foi para a mídia do mundo inteiro, foi um choque para todo mundo. Não só para a família, porque o Joseph era muito conhecido na cidade, muito respeitado, era aquele típico cidadão de bem. O julgamento do Joseph começou no dia 16 de março de 2009. Ele entrou no tribunal acompanhado por 6 policiais, escondendo o rosto o tempo todo. Inicialmente, ele confessou ser culpado por estupro e incesto, mas negou a acusação de assassinato do bebê que não sobreviveu. No período do julgamento, ele mandava cartas para a filha pedindo perdão e também pedindo dinheiro. No segundo dia do julgamento, ele decidiu se declarar culpado de todas as acusações, depois de ver o depoimento que a filha Elizabeth gravou. Um depoimento em vídeo de 11 horas em que ela contava tudo o que aconteceu naquele lugar. O vídeo foi exibido numa sessão a portas fechadas e todo mundo chorou ao ouvir os relatos do que ela passou. No dia 19 de março de 2009, 4 dias depois do primeiro dia de julgamento, Joseph foi julgado culpado e condenado à prisão perpétua pelos crimes de incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. A pergunta que ficou é como ninguém percebeu o que acontecia naquele edifício. Um dos quartos da casa chegou a ser alugado por 12 anos para o mesmo inquilino, que afirmou ter ouvido sons com origem no porão, mas Joseph assegurava que se tratava do sistema de aquecimento de gás.
Depois da revelação do caso, vizinhos se mostraram espantados e disseram jamais terem desconfiado de tal situação. E a mãe de Elizabeth, será que não sabia de nada? Começou a se questionar, será que ela sabia desse lugar? Será que ela sabia o que estava acontecendo e escolheu fechar os olhos e fingir que não sabia de nada? Os familiares garantem que ela não sabia de nada e que ela passou muitas horas chorando naquele porão, observando as paredes rabiscadas com desenhos das crianças. Joseph ficou conhecido como o monstro de Amstetten, depois que o mundo descobriu o segredo que ele guardava dentro de sua casa. Hoje, o monstro tem 87 anos de idade e, segundo reportou um jornal austríaco, está apresentando sinais de demência. Ele vive recluso em sua cela, sem interagir com outras pessoas. Segundo seu advogado, ele não sente nenhum remorso pelo que fez e se diz injustiçado, que só quis proteger a sua filha das maldades do mundo. Depois de ser libertada, Elizabeth e seus filhos passaram um ano em uma clínica, sob a proteção do Estado, aprendendo a viver socialmente. As crianças de baixo tiveram dificuldades de se adaptar à vida ao ar livre. O jovem Stefan tinha dificuldades para andar. Nos seus primeiros 18 anos de vida, o rapaz de 1,73 m viveu confinado naquele porão de apenas 1,70 m de altura. O garotinho Félix passou muito tempo acariciando o gramado do jardim, sensação diferente para as mãozinhas que jamais haviam tocado algo da natureza. Outras vezes, as crianças criadas debaixo da terra ficavam abismadas só de ver uma nuvem passar no céu. Kerstin Fritz, a filha mais velha, que foi internada com o início de falência múltipla dos órgãos, foi mantida em coma por 50 dias, mas conseguiu se recuperar totalmente. Elizabeth e seus 6 filhos vivem com novas identidades e protegidos pelas autoridades austríacas em um vilarejo. Em documentos oficiais, o local é citado como Vilarejo X. Como pedido de desculpas pelo sofrimento que passou nos 24 anos de confinamento, a Áustria pagou uma quantia milionária para Elizabeth, além de uma pensão mensal. A privacidade de Elizabeth é religiosamente resguardada. Quando algum repórter se aproxima da casa toda colorida de 2 andares, onde ela vive com os filhos, a comunidade se mobiliza e bota a imprensa para correr. Elizabeth hoje tem 56 anos e é casada com um de seus guarda-costas. O governo deu a ela o direito de andar sempre escoltada por agentes de segurança. Para pagar os anos de privações, Elizabeth gosta muito de ir às compras. Tirou carteira de motorista e tem compulsão por banhos, como se ainda trouxesse na pele o cheiro nojento do porão úmido que viveu. Segundo o jornal britânico, sua filha mais velha, Kerstin, hoje com 33 anos, está namorando. Stefan, de 32, é marinheiro mercante. E Félix, o mais novo deles, trabalha na Câmara Municipal da cidade. Editoras propuseram milhões para Elizabeth contar seu drama em livro, mas ela recusou todas as ofertas. Dedicou-se a reconstruir sua vida e de seus filhos, longe dos sensacionalismos.